nariz, ele é a parte mais protuberante da nossa face. E se você, né, for um artista, se você for um modelo, se você for uma modelo, o nariz, ele é muito importante porque ele dá ali, ele confere uma estrutura estética na nossa face e muitas pessoas são preocupadas com o formato dele. Então, existem cirurgias plásticas corretivas para os mais diversos tipos de modificações ali não estéticas, que são consideradas não estéticas, mas na minha humilde opinião, eu acredito que um órgão isolado, ele não tem o poder de ser bonito ou feio, vamos se dizer, né? Você precisa analisar ali todo o contexto da face, todo o contexto da estrutura, porque existem narizes que são belos, são perfeitos, mas não combinam com aquele rosto. Então, é importante que você entenda que dentro de uma simetria não existe um nariz que seja grande ou pequeno ou torto, se ele estiver dentro do contexto ali, deixando aquela face bonita. Essa é a minha opinião, né? Então, cada pessoa aí tem a capacidade de analisar a estética da face de alguma maneira e a gente sabe que a beleza ela está nos olhos de quem vê. Então, vamos refletir um pouco sobre a questão desses padrões. Mas voltando aqui para a anatomia, essa parte externa, então, ela é constituída de quê? Né? Quais são as estruturas que tem ali? Então, nós vamos ter uma estrutura óssea, que vai formar aqui a base desse nariz, a base de toda essa região do nariz, a base óssea. E nós vamos ter também uma estrutura de cartilagem hialina que vai formar essa asa do nariz, o septo nasal e o ápice do nariz. Então, toda essa estrutura ela é constituída de cartilagem hialina. Ele também vai ser revestido por túnica mucosa, por músculo e por pele. Então, nós temos músculos ali que levantam a asa do nariz e que abaixam a asa do nariz. Na medida que você precisa aumentar a rima, você precisa aumentar as narinas para que entre mais ar. Ele não é capaz de constringir o fluxo de ar, esses músculos não são capazes de constringir o fluxo de ar, isso até mesmo por uma questão evolutiva de sobrevivência. Então, graças a Deus, a gente não consegue obstruir o nariz apenas com o movimento muscular dos músculos nasais, mas a gente consegue abrir ainda mais as narinas e dessa maneira permitir uma maior passagem de ar, num caso ali em que você precise de uma ventilação mais volumosa. Na parte interna, nós vamos ter uma estrutura que é chamada de cavidade nasal. E essa estrutura ela é muito importante funcionalmente para o nosso sistema respiratório. Então, começando aqui pelas cartilagens, nós vamos ter a cartilagem do septo nasal, que vai formar toda a separação entre as duas cavidades nasais. Nós temos uma cavidade nasal direita, outra esquerda, separada no meio por esse septo. E esse septo ele tem uma parte óssea e ele tem essa parte que é a cartilagem do septo nasal. Nós temos também as cartilagens nasais acessórias, que ficam ali inferiormente aos ossos nasais, que são essas estruturas aqui, essas estruturas todas acessórias. E nós temos as cartilagens alares, que vão formar essa asa do nariz aqui. Então, as cartilagens alares dão esse formato meio que dá um formato lateral do nariz, e o formato aqui do meu dorso e da minha estrutura do nariz são formados ali pela estrutura tanto da cartilagem do septo nasal no meio e internamente, quanto essa estrutura aqui das cartilagens nasais acessórias. Agora, vamos ver aqui sobre o septo nasal, que como eu disse para vocês, ele vai ter uma parte cartilaginosa de cartilagem hialina, que é a cartilagem do septo nasal, que fica rostral, né? Ela fica mais para frente, ela fica anterior. E dorsal, mais para trás, digamos assim, nós temos a estrutura óssea. A estrutura óssea do nosso septo nasal, ela vai ser constituída na maior parte por esse osso aqui, que é chamado de osso etimoide. Só que o etimoide, ele tem partes laterais e no meio ele tem uma parte que é chamada de lâmina perpendicular do etimoide. Então, essa lâmina perpendicular do etimoide que vai formar essa estrutura bem no meio e que vai dar suporte nessa linha do septo nasal para a cartilagem do septo nasal. Mas, inferiormente também, nós vamos ter o osso vômer, que é um osso que até forma ali como se fosse uma confluênciazinha e uma lateralização. Esse osso vômer, ele forma uma parte meio basal e superior, e ele vai ter continuidade com o osso que é isolado ali da lâmina perpendicular do etimoide, que é chamado de conchas nasais inferiores. Então, eu tenho os ossos conchas nasais inferiores, eu tenho a lâmina perpendicular do etimoide e, inferiormente aqui, eu tenho o osso vômer, formando toda essa estrutura aqui do meu septo nasal. Mas lembrando que a base da cavidade nasal, ela vai ser formada também
pelo osso maxilar, que fica formando todo esse meu palato duro aqui, a maior parte dele. Eu tenho os ossos palatinos mais dorsais ali, ligados, né, articulados com esse meu osso maxilar, e que também vai formar toda essa base lateral do nariz, e o teto, ele é formado pelo osso nasal. Então, toda essa estrutura forma essa base e parte do septo nasal.